Bom dia a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Bom, o tema hoje eu vou falar sobre isolamento. Por que muitas pessoas ela isola de muitas coisas? Ela começa a isolar da vida dela, algo daquilo que são mais importantes, mais simples, por devido à ferida que ela carrega dentro dela. E a ferida que a pessoa carrega não é uma ferida que começa na fase adulto ou na fase adulta. É uma ferida que já começa desde a infância. Uma ferida que veio através dos pais, parentes, que veio através do abuso, rejeição e abandono. E muitos carregam essa ferida e começam a isolar de muitas coisas que são simples, isolar coisas que são importantes e começa a dar prioridade àquilo que são tóxicos, que são negativos, que adoece, que faz a pessoa ficar totalmente isolada, emocionalmente, fisicamente. Então, o isolamento não começa quando você se tranca no quarto. Ela não começa quando você fica lá no quarto. O isolamento começa quando você desconecta consigo mesmo. Começa a desconectar com a sua essência, com a sua existência, com o seu valor. Ela começa quando você decide não falar mais o que sente. Quando você não permite sentir, não permite mais vivenciar aquilo que você está sentindo, está sempre fugindo daquela dor, fugindo daquela ferida, fugindo daquele problema interno que você está há anos, aquele problema. Aquilo que você evita de sentir, você está o quê? Isolando. Além de isolar, fica procurando o meio termo de buscar o prazer, buscar um momento de paz, um momento de sossego. E esse momento são que você busca, é o que você mais isola. Que você mais isola. Toda pessoa isolada um dia tentou se conectar e se machucou. Quantas vezes que você ficou isolada, você tentou dar uma chance para alguém, para poder sair um pouco, essa pessoa vem, se machucou de novo. Aí você vai lá e volta, ficou lá isolado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, ficou lá isolado, sozinho, cantinho. Aí você tenta levantar para dar uma chance, aí você fica meses, tá? Meses, anos, aí você tenta levantar para sair dessa rotina, aí você sai da rotina, vai conectar com pessoas, o que acontece? Se machucou de novo, aí você volta, isolou de novo. Por quê? Vai, volta, porque essa ferida está dentro de você, essa ferida está dentro de você, emocionalmente, você está ferida, você está o quê? Amargurada. A sua alma está gritando. A criança que não foi ouvida vira adulto que não se fala. Sabe? A criança, ela quer falar. Os pais muitas vezes, os pais, parentes, até você também na infância, quantas vezes você tentou falar, conversar, os seus pais não te ouviram, os seus parentes não te ouviram. Sabe o que aconteceu? Você o quê? Se calou. E você cresceu com essa dinâmica. Ninguém não me ouve. Ninguém não me ouve. Aí você cresceu com essa dinâmica. Então, já que ninguém não me ouve, então eu vou me calar. Eu vou me fechar. Aí você se fecha. Se fecha, não consegue comunicar com ninguém, não consegue falar. E você vê quando a pessoa ela fica totalmente séria. Sabe aquela pessoa fica séria? Não demonstra um sorriso, totalmente séria,
Não é porque ela é uma pessoa séria, é uma pessoa muito séria, tudo, não. É uma pessoa reprimida. É uma pessoa que ela é melhor ficar calada ou calado do que se comunicar, porque pode machucar de novo. Adolescente rejeitado vira o adulto desconfiado. Você vê, o adolescente que também, na sua infância, adolescente que você sofre uma rejeição, vamos supor, a minha mãe deu mais importância para o meu irmão mais velho do que a mim. O meu pai deu mais importância para o meu irmão mais velho do que a mim. Eu sempre fui rejeitado. Eu sempre sofri. A minha mãe deu mais atenção para eles do que a mim. Deu mais importância. Na hora de ganhar brinquedo, deu melhor para o meu irmão do que para mim. Olha só, por isso que o adulto cresce com essa desconfiança. Por quê? Porque essa rejeição projeta na outras pessoas a dor dela. Vai projetar em outras pessoas a dor. Vamos supor, se ela não teve a confiança na fase criança e adolescente, vai acontecer na fase adulta, vai projetar na outra pessoa. Quando chega a pessoas novas, ela fica desconfiada. Ela fica desconfiada. Aí a pessoa percebe o que acontece, afasta dela. Afaste por causa do quê? Por causa dessa ferida. Você deixou de confiar porque alguém te traiu. A traição, pessoal, aqui não é fase adulto, não. Não é quando o marido trai a esposa, não. Não começa aqui, quando o marido trai a esposa trai o marido. A traição começa na infância. Quando o pai e a mãe promete algo, ou tio ou tia promete algo e não cumpre. A criança se sente traída. Nossa, meu pai não cumpriu. Ele falou assim que daria presente, ele falou que levaria para passear, ele falou que levaria para tal lugar e não cumpriu. Ela se sente traída. A traição começa ali. Começa aí. Quando essa energia da traição fica dentro dessa criança, vai para a fase adulta e ela vai repetir esse mesmo padrão. Aí vem o relacionamento, o cônjuge começa a praticar a traição e assim vai. Porque a traição não começa desde adulto, começa da infância. E por isso que muitos deles se isolam. Isolam no relacionamento, não quero saber de ninguém. Eu já fui traído, desde a minha infância eu sou enganado, eu não quero saber de ninguém. Então ela isola e totalmente. Você se calou porque alguém te criticou demais, sabe? Muitas vezes você se calou e na sua infância, o que aconteceu? Você foi criticado demais. Olha só, tá vendo? A sua irmã era inteligente. Você não é tão inteligente. Tá vendo aqui, ó? Olha só a sua prima. A sua prima, ela arrasa. Você não. Você não arrasa, olha só. E ela cresce com aquela crítica interna. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sou bom. Também só ela que é inteligente, eu não sou. E ela cresce com isso. Eu fui assim na minha infância, quando eu falei para minha mãe que eu tinha 8 anos. Eu falei, mãe, quando eu crescer eu quero ser doutor, eu quero ser psicólogo. A minha mãe, o quê? Psicólogo, doutor? Você nem fala direito. Olha só como você é. Olha o seu irmão. Olha o seu irmão mais velho. Ele é bonito, ele fala bem, ele vai ser médico. Você fala tudo enrolado, você fala tudo embaraçado. Você já repetiu 2 vezes na primeira série. Olha só, eu tinha muito déficit de atenção. Tinha TDAH ao extremo. Ainda mais problema emocional da parte da rejeição dos meus pais. Então, aquele sonho da minha infância foi o quê? Isolado. Eu comecei a manifestar o meu sonho depois de 40 anos. Depois de 40 anos, meu Deus do céu, olha só. Depois de 40 anos. Hoje eu tenho 50, mas depois de 40 anos, lógico, com o apoio da minha esposa, mas não, amor, vamos lá, é o seu sonho. Aí que me incentivou. O isolamento é um grito silencioso. Eu tenho medo de sentir de novo. As pessoas, ela tem medo de sentir de novo. Ela dá chance e ela tem medo de sentir. Ela não se permite sentir, ela não se permite conectar. Então ela fica presa nesse isolamento, nessa ferida. Então quanto mais ela sente, mais ela fica isolada. Que nem ela, a moça acabou de contar, né? Ela falou que sentiu muita raiva, ficou... Olha só, entendeu? Então, quanto mais você não permite sentir para liberar, mais você isola.
O comportamento que gera isolamento físico evita encontros sociais. Sempre tem uma desculpa. Quando a pessoa ela quer isolar, amiga, vamos lá, vamos passear. Não, não posso. Eu estou ocupada. Não, não posso, não dá. Sempre está evitando estar no meio da sociedade, familiares, amigos. Sempre está evitando estar no meio da turma. E sempre dá desculpa. Eu estou cansado. Ah, não dá não. Eu estou cansado. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ficar conversando. Então ela prefere ficar em casa, isolada, reprimida, de quem está conectando com pessoas diferentes. E falta de dinheiro, até desculpa. Ah, eu não vou não, porque eu não vou sair, porque eu não tenho dinheiro. Amiga, vamos lá, vai ter uma turma lá no restaurante. Eu não tenho dinheiro. Mesmo que a turma pagando, ela vai inventar outra desculpa. Não, eu estou cansado. Entendeu? Olha só. Então, por quê? A pessoa, ela não quer se permitir conectar. Por cada ferida, ela fica isolada. Preferência excessiva por um ambiente solitário. Você vê, tem pessoas que trabalham sozinhas. Já viu na empresa? A pessoa fica lá sozinha. Ela não fica com a equipe. Mesmo que ela está no meio da equipe, mas ela prefere ficar sozinha, isolado. Não trabalha junto, não se comunica, não compartilha suas ideias. Fica lá, perdido. E outra, e quanto mais você se isola, não só isola de pessoa não, pessoal. Quanto mais você isola de si mesmo, da sociedade, mais vazio você vai se conectando, mais ferida vai ir aumentando. Quanto mais você tenta isolar, não, eu vou me isolar para não proteger, não é te proteger. Isso aí é a maneira de fugir de pessoas para não sentir de novo aquela dor. Está sempre comendo sozinho, vamos supor, vai, nós da família, senta na mesa para comer, não, prefere almoçar no sofá, prefere almoçar na varanda, no quarto, mas não fica na mesa com a família. Não fica na mesa com a família. Por quê? Porque está sempre o quê? Isolando, afastando. Depois, essa prática, esse padrão de você ficar isolando, vai chegar um momento que ninguém vai estar perto de você. Ninguém vai estar perto de você. Ah, ninguém gosta de mim, não. Ninguém gosta de você, não. Você afastou de pessoas. Você afastou de pessoas. Por quê? Porque você sempre evitou. Sempre evitando. E lazer sozinho. Está sempre tendo o seu momento de lazer sozinho. Não tem o lazer com pessoas próximas, com marido, esposa. Não tem o lazer com pessoas que você ama. Muitas vezes o lazer sozinho é importante, mas tem momento, tem que ser família, para gerar o quê? Essa conexão. Não é o equilíbrio, isso é padrão. Quando você fala assim, não, eu vou me isolar porque para mim está no equilíbrio. Não é o equilíbrio. Então, não é o equilíbrio, não, eu estou mantendo o meu equilíbrio. Não, é o padrão. É o padrão que você está construindo para a sua vida. O padrão está lá, todo dia você está repetindo o mesmo padrão. Todo dia é a mesma coisa. É a mesma coisa. O que você acha que vai acontecer na sua vida daqui 2, 3, 5 anos, você repetindo esse padrão? O que você acha que vai acontecer? Você acha que as pessoas vão atrás de você, vão procurar saber? Não. As pessoas, ela... Piora, aumenta, né? Piora isso, aumenta. As pessoas vão perceber, as pessoas percebem. Todos nós temos o nosso sistema, nosso cérebro, que estão a sensibilidade. Você percebe que a pessoa não quer se comunicar ou não. Quando você sente o que você faz, você afasta. Opa, ela não quer se comunicar, então vou evitar. Você vai te proteger também. Você vai te proteger. Mas a pessoa, ela isola. Ela acaba isolando isso aí. Porque isso é padrão que ela vai construindo. Então eu vou dar um exemplo. É uma metáfora, tá? Vamos imaginar que você vai para o teatro. Lá no teatro você vê um rapaz com o personagem de Jesus. Aí quando você vê aquela imagem ali, quando você vê aquela imagem com o personagem
e a de Jesus, o que vem na sua mente? Nossa, o que vem na sua mente que é Jesus, né? Então, o que vem na sua mente, né? É o padrão, né? Jesus, ele salva, e a palavra de Deus, ele cura. Quando você vê a imagem de Jesus assim, vem na sua mente, porque é o padrão. Agora, quando você vê aquele rapaz com o personagem de Jesus, num grupo de rock, tocando guitarra, qual a percepção que você tem? Um quebra de padrão. Oxe, Jesus tocando guitarra no meio de rock. Estranho, né? O que é isso? É um quebra de padrão. Aqui, esse padrão aqui, a pessoa ela constrói o padrão de vida. E ela acha que não deve ser quebrado o padrão. A pessoa acaba carregando o padrão que ela construiu e talvez não é nem dela esse padrão. E você pode quebrar esse padrão, gente. Você pode quebrar esse padrão de vida. Você pode quebrar isso aí. Não é que, o padrão vem, eu sou assim desde da minha infância, eu sou assim. Você pode quebrar isso. Tem gente que fala, não, eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Sem quebra de padrão. É isso? Sério isso? Não, você pode quebrar esse padrão e escolher ter uma vida mais leve. Comunicação superficial. Está presente, mas não está conectado. Quando a pessoa ela tem um isolamento, essa ferida dentro dela, ela está aqui, presente, mas está desconectada. Ela está viajando, ela está no outro mundo. Aí quando a pessoa fala, sou fulana, você ouviu? Ouviu o quê? Quer dizer, está no outro mundo. Por quê? Porque emocionalmente ela está o quê? Isolada. Fala de coisa externa, mas nunca interna. Já viu aquela pessoa, oi fulano, tudo bem com você? Tudo. E você, não, estou bem. Olha, você viu aquela coisa lá? Você viu aquele filme? Você viu aquele grupo? Ela está sempre tocando assunto externo, mas nunca fala interno. Nunca fala o problema dela. Nunca está falando aquilo que ela precisa falar. Devia ela compartilhar as dores, pessoas que ela confia, não. Ela evita. Nunca fala. Ela fala assim, dentro de mim quem resolve sou eu. Meu Deus do céu, vai morrer com isso, hein? Ela engana ela mesma, né? Exatamente. Rotina fechada demais. Não abre espaço para novas pessoas. Está lá isolado. Não se permite abrir espaço para novas pessoas. Conectar uma pessoa diferente. E você sabia? Quando você começa a conectar com pessoas diferentes, você aprende com pessoas diferentes. Como é que você vai evoluir se você não conecta com pessoas? Como é que você vai crescer emocionalmente, mentalmente, ter a maturidade se você não conecta com pessoas? Quando você se isola, o que acontece? Você fica lá com os seus pensamentos nocivos, os pensamentos negativos, carregando essa dor, a ferida no seu passado. Agora, quando você conecta com pessoas, você aprende com pessoas, as pessoas te ensinam. Não, Donó, eu entendo você, eu passei por isso. E você vai vencer, porque eu venci. E isso ajuda. Uma palavra ajuda. Não cria novos ambientes. Gente, quando a pessoa isola, ela não quer nem saber de outro lugar. Ela é assim, Ela está em casa vai para a igreja vai para o trabalho. Depois vai para casa, vai para a igreja, trabalho. Para casa, para igreja, pronto. Essa é a rotina. Não sai disso. Não quer conhecer algo diferente, vai para o parque, vai para o zoológico, vai para o cinema, vai conhecer um ambiente diferente. Vai conhecer um ambiente diferente para você começar a conectar com a natureza, ir para o parque, cheirar o ar puro, ver os animais lá no zoológico, vai assistir o filme lá no shopping, cinema, vai para a praia, conectar com a natureza, é você conectar com o ambiente diferente. Porque o isolamento, pessoal, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, adoece a alma. Postura corporal fechada, os ombros curvados, olhar baixo, pouco contato visual. Sabe quando você percebe que a pessoa não quer ter contato com você? Quando ela se fecha, quando ela cruza o braço, ela faz assim, ou ela faz assim do lado, não olha no seu olho.
Quer dizer, pode parar o assunto. Ela só está ali para educação. Ela não está nem te ouvindo. Pode parar o assunto. Ela não está nem te ouvindo. Quando a pessoa ela faz pouco caso com você está jogando conversa fora, como Jesus falou, jogar pérola aos porcos. Entendeu? Pode parar o assunto. Agora, quando a pessoa está conectada, olha no seu olho, está a presença, o corpo dela está diante de você, ela está te ouvindo, está prestando atenção. Agora, quando a pessoa não está, ela está olhando para o lado, olhando para o outro, estou ouvindo, braço cruzado, legal. Pode parar o assunto, filho. Perca de tempo. O corpo comunica, mas o corpo comunica, não se aproxima. Entendeu? O corpo fala. Quando eu atendo cliente, quando muitos clientes vêm porque a esposa insiste, a mãe insiste, ele vem. Quando assim, na minha frente, ele cruza o braço e fica assim, ó. Aí você quer falar alguma coisa? Não, eu só vim porque ela insistiu vir. Eu falei, dona, pode ir embora. Eu falei, dona, pode ir embora com ele. Pode ir embora. Na maioria das vezes, o isolamento nasce de trauma da rejeição, abandono, humilhação. Você vê, esse trauma da rejeição, abandono, humilhação, é a parte que vem da infância para a fase adulta. Você vê, essa humilhação aqui é algo bem mais forte. Por quê? Porque o adulto, ele humilha a criança no sentido que parece que a criança é adulto. Chama a atenção da criança, humilha a criança em frente de outras crianças com aquele comportamento que a criança fosse adulto. Isso machuca, a criança se sente humilhada. E aquela humilhação cresce dentro dela, ela vai carregar para a fase adulta e ela não vai envolver. Por quê? Porque vai achar que as pessoas vão humilhar como meus pais me humilharam. Entendeu? Então, e por isso que muitas pessoas que isolam por causa disso. Crítica constante na infância, está sempre criticando. O pai ou a mãe emocionalmente indisponível. Você vê quantas vezes vocês viu crescendo que o pai e a mãe não estavam mais disponível. Não estava mais disponível para a gente. Está sempre preocupado com os amigos, a mãe preocupada com as amigas, com as tarefas. Quando os pais não olham para a criança, está sempre indisponível. E por isso, quando a criança cresce, vai para a fase adulta, entra na escola, se perde todo. Porque o pai não ensinou, não orientou como que é o mundo depois que ela começa a envolver com crianças, sociedade, né? O isolamento é uma tentativa inconsciente de proteção. O isolamento é uma tentativa de proteção. Não, quero me proteger. Mas o que começa como proteção, termina como prisão. Por isso que você vê a pessoa está na prisão emocionalmente, prisão espiritualmente, está no vazio, está na dor. E ela não consegue sair disso. Está lá no vazio. Ela está dentro de casa, está vazia. O que acontece? Ela vai procurar um meio termo para aliviar essa dor. Como? Comida, vício, telinha de celular, outras coisas para aliviar essa dor. Então, quanto mais você está na ferida, mais você se isola. O isolamento prolongado aumenta o risco de depressão, alimenta a ansiedade. Nossa, a pessoa fica isolada, ela não sabe o que vai acontecer amanhã, no futuro. Ela não sabe, ela cria uma expectativa assim, que ela acha que tem que fazer alguma coisa, mas fica isolada lá e aumenta a ansiedade ao ponto que a ansiedade dela gera transtorno de ansiedade generalizado. Olha só, aí fica difícil a pessoa viver. Você vê, eu atendi uma cliente que ela falou assim: Erge, a minha mente está tão acelerada, a minha mente, ela vem assim, vem uma imagem na minha mente que a pessoa está passeando na rua com a camisa vermelha. Quando daqui 2 minutos sai para fora, eu vejo exatamente o que vem na minha mente ontem, pessoas passeando na rua com a camisa vermelha. É estranho isso, eu estou assustado. Eu falei, não, filha, você está antecipando mais o tempo. Isso é ansiedade, isso é crônico, você tem que soltar isso aí. Você tem que soltar isso. Quanto mais ansiedade, acelerado você tiver, mais você está antecipando. Você vive só no futuro.
eu falei para ela, estou em 2026, então você está em 2050. Você está em 2050. Enfraquece o sistema imunológico. Você vê o isolamento, por isso que a pessoa fica doente. Está sempre ficando doente. Por quê? Porque o isolamento, a ferida, o vazio, a dor, faz ela ficar fraca fisicamente. Vira e mexe, tem crônicas, tem doença crônica, tem problema de saúde. Reduz o autoestima. Não consegue. E você vê que ela não consegue manter o autoestima dela. Quem aqui, você acordou, saiu de casa e falou assim, eu sou forte, eu sou feliz. Daqui a pouco você estava assim, ó. Oh, por que eu não sou forte? Eu saí de casa determinado. Por quê? Porque essa sombra que está dentro de você, que são as feridas, provou que você não é. Porque ela te domina. Como que você solta isso? Quando você desapegar dessa dor. Aí você pode falar que você é forte. Você tem que ser forte para olhar dentro de você. Não forte para confrontar o efeito, mas para olhar a origem, a causa que está dentro de você. Aumenta o vício também. O ser humano é relacional. O ser humano, ela foi feito para conectar com pessoas, com os animais, com a natureza, consigo mesmo. Não é fraqueza precisar de conexão. Não é fraqueza você conectar com pessoas, consigo mesmo, com pessoas, com Deus. Não é fraqueza. Porque a conexão com pessoas ajuda muito. Na dependência química, o isolamento é gatilhos, consequência. Você vê, né? Quando a pessoa está isolada, ela procura meio tempo para aliviar a sua dor. Por isso que ela tem esse vício. Por isso que ela tem essa ferida, esse vício. E você vê que quando eu fui dar uma palestra lá em Itaquá, para as pessoas que têm uma dependência química, eu falei para ele assim, tinha mais de 40 rapazes, tudo com dependência química, o problema com o vício. Eu falei, o problema não é esse vício que você carrega, que você tem. O problema é a ferida que você tem. Porque a ferida que você tem, o vício vai anestesiar a sua dor. O vício anestesia a sua dor. Quando você está na dor, o vício pega você, coloca no seu colo e fala assim, toma aqui o cigarro, toma aqui a cocaína, toma aqui a telinha, toma aqui a comida. Calma, relaxa, usa aí, relaxa. O vício faz isso. As pessoas vão ficar o quê? Anestesiada, relaxada. Aí daqui a pouco, as pessoas usam porque está sozinha. Depois usa, isola, usa mais, isola e não tem fim. Que nem aqui, um ciclo. O que acontece? A pessoa ela tem a ferida. Na ferida, ela isola. Do isolamento vem o quê? O vício. Depois vem o isolamento de novo. Aí volta para a ferida de novo. Aí isola, aí vem o vício. Isso é um ciclo vicioso. E você não sai disso. Esse vício aqui, pessoal, não é só um vício assim de cigarro, bebida, crack. Não. Esse vício aqui é vício de telinha. É vício de comida, é vício, sabe, é um vício que são pequenos, mas são um vício negativo. É um vício negativo. Eu me lembro que eu tomei a consciência que eu ficava 3, 4 horas na telinha do celular. Falei, puxa, eu estou 3, 4 horas na telinha do celular. O que eu fiz? Quebrei esse padrão. Eu fico só o máximo meia hora. Eu troco esse tempo todo para ler o livro, para editar vídeo, para ler livro, buscar conhecimento. Agora, vamos trazer a consciência sobre si mesmo. Quando você decidiu parar de sentir? Quando você decidiu parar de sentir? Quando você sofreu a ferida? Quando seus pais te rejeitaram? Quando você não teve atenção dos seus pais? Quando você parou de sentir? Quem não te escutou quando você mais precisava? Sabe aquele momento que você precisava que alguém te escutava? As pessoas, seja seus pais, parentes, aquele momento que você precisava falar e ninguém te escutou, aí aquilo você isolou. E quando você isolou, gerou uma ferida, o abandono e a rejeição. Hoje, você realmente confia em alguém?
Você confia em alguém hoje? E você vê essa confiança aqui, quando a pessoa é traída, decepcionada, tudo, você vê, essa ferida fica dentro dela e ela cobra da outra pessoa a lealdade. Ó, eu vou ser sua amiga, tá? Mas, ó, eu vou confiar em você, viu? Ó, não vai me trair não, hein? Ela cobra a lealdade, a fidelidade de outras pessoas. Por quê? Porque ela tem medo de sentir de novo traída, rejeitada. De novo, de novo, de novo. O que você acha que aconteceria se você mostrasse quem você é de verdade? O que você acha que aconteceria que mostrasse quem é você de verdade? Muitas vezes você tem medo de mostrar quem é você de verdade. E talvez essa pessoa, quem é você, essa pessoa talvez seja você vulnerável, tenha as suas fragilidades, tenha a sua complexidade, mas isso é você. Isso é você. Quando comecei a olhar para dentro de mim, eu vi dentro de mim cheio de ferida, cheio de dor. Eu vi o meu potencial, eu vi o melhor de mim, mas eu vi também as feridas de mim também. Eu falei, não, eu sou essa pessoa. Eu vou trabalhar dentro de mim nisso. Eu comecei a trabalhar com autoconhecimento, com psicólogo, com terapeuta, buscando ajuda também. Então, isso eu fui trabalhando na minha ferida. E eu sou tanto a pessoa que tem as minhas vulnerabilidades e também tem o meu potencial. Isso é importante. Não tenha medo para você falar quem você é. Não tenha medo. Isso é sua história, isso é sua vida. Essa cadeira representa a criança que não foi vista, adolescente que foi rejeitado, o adulto que hoje evita de expor o exemplo. Muitas vezes você está aqui com 50, 60, 40, mas a sua criança ferida está lá nessa cadeira, lá atrás. Na sua infância, a sua mãe falou assim, senta aqui. Ela falou, humilhou, ela não te ouviu. Aí você ficou ferida lá na sua infância. Aí o que aconteceu? Você cresceu, você foi para a fase adulta. Mas emocionalmente, você está lá ainda, nessa cadeira ferida, está na dor. Dentro de você tem uma criança ferida ainda não se curou. Por isso que muitos adultos ainda estão sentados na cadeira da criança ferida. Por isso que você vê um adulto tem um comportamento infantil. O adulto parece criança. O adulto não tem uma responsabilidade, não quer encarar uma realidade. Muitas vezes a esposa toma o caminho da frente porque o marido tem um comportamento infantil e não quer. Vai lá, amor, vai lá, resolve lá, amor, resolve lá, vai lá. Por quê? Porque a criança não resolve o problema. Quem resolve o problema é o adulto. E você vê que a parte assim que muitas pessoas que eu atendo, eu vejo que pessoas saem no lugar de força. Vamos supor, o lugar de força, a esposa, ela fica no lugar de força. O marido, no seu lugar de força. O filho, no seu lugar de força. O que acontece? Cada um, no seu lugar de força, o amor flui, a energia do amor, ela entra, a paz, ela entra. Agora, quando a mãe, quando a esposa sai do lugar de força e começa a ser mãe do marido, pronto. Já causou uma lesão no sistema familiar, já virou bagunça. O que acontece? Que vai entrar confusão, contenda, briga. E quando o filho deixa de ser filho, assume o lugar do pai para ser sistemicamente marido e da esposa, o que acontece? Vira confusão na família. Aí entra a discussão, entra a briga, porque cada um sai no seu lugar de força. Aqui são os 3 pilares para você sair dessa situação. Primeiro, reconhecer a dor original. Qual é a dor que está dentro de você? Você tem que reconhecer essa dor que está dentro de você. Parar de fugir dessa ferida, parar de fugir dessa dor e pegar essa dor que está dentro de você e acolher com amor. Aí tu fala assim, como assim, Ed? Acolher a dor com amor? Isso. O que Jesus fala? Amar o vosso inimigo, né? Orar é aquele que persegue. Mas esse inimigo não é o nosso próximo. Esse inimigo também é o que está dentro da gente. Esse inimigo são as mágoas, as feridas, o isolamento, as dores internas. São feridas. Quando você pega essa ferida, acolhe, reconhece ela perde a força. Sabe por quê? Porque o amor, ela entra. Quando o amor, ela entra, o que acontece?
A ferida perde a força. Diferenciar o passado de presente. Gente, muitas vezes você está preso no passado. Você está preso no passado. O seu presente está aqui. Mas você sabia que o seu passado, ela te avisa, mas ela não te cura. Você pode estar 10, 15, 20 anos carregando essa ferida. E o seu passado não cura. Ah, o tempo cura. Não cura. Não cura. O seu passado está aqui. O seu passado fala para você: solta isso. Larga essa ferida. Solta isso. Solta isso. O seu passado grita para você soltar. Grita para você soltar, solta isso, vai viver o seu presente, vai viver o melhor da sua vida, viva, solta isso. Aí você fica lá, preso no seu passado com a ferida, traição, isolamento, dor, complexidade, fica lá preso. O tempo está passando. Você vê, eu atendi uma moça essa semana, uma senhora de 75 anos. Ela estava num acúmulo emocional muito grande. Ela falou assim: Ed, se você apertar o meu cabelo, eu vou honrar de dor. Eu falei: você está brincando? É sério, eu estou com o meu corpo dolorido. Todo o meu corpo está dolorido, Ed. Eu não aguento mais. Eu já estou praticamente 2 anos. O médico não descobre a causa, não descobre a dor. E toda vez estou trocando de médico, de novo exame, de novo isso. Eu estou cansado, Ed. Eu fui trabalhar na meditação dela. Aí eu falei para ela assim, ó. Repete comigo assim: vida, me perdoa por ter rejeitado você. Esta palavra, ela tomou um susto e ela entrou em pranto. Ela começou a chorar. Começou a chorar. E ela falou assim: Ed, essa palavra mexeu comigo. Porque agora que eu percebi, eu agradei mais o outro do que a mim. Eu deixei de viver a minha vida para o outro. Vivi pelo meu pai, vivi pela minha mãe, vivi pelos meus irmãos, pelos meus vizinhos, pelos meus parentes, e menos a mim. Com 75 anos, agora que a minha ficha caiu, agora que a minha percepção abriu. E na hora ali, ela reconheceu, e toda aquela bagagem emocional foi embora, e ela ficou livre. Ela mandou a mensagem para mim e falou: Ed, eu não sinto mais dor nenhum. Não sinto mais dor nenhum. Por quê? Porque ela reconheceu, tomou por amor. Ela reconheceu, pediu perdão para a vida. Aí ela foi embora. Eu chego até me arrepiar, gente. Isso é muito forte, mano. Isso é louco. Exercício gradual de reconexão. Esse exercício é conectar com pessoas. Gente, é conectar principalmente com você. Você precisa conectar com você, se amar mais, se valorizar mais, se reconhecer a sua existência, o seu valor. Isso é importante. Primeiramente com você. Que nem eu falei com um cliente ontem que ele era enfermeiro. Eu falei para ele assim: cara, antes de eu atender você, eu sou psicólogo, eu sou psicoterapeuta, psicanalista comigo primeiro, depois é com você. Aí na hora ele falou assim: caramba, eu sou enfermeiro, eu fumo, eu bebo, e eu não sou enfermeiro de mim mesmo. Olha só. Quer dizer, antes de eu atender os meus clientes, primeiro eu atendo. Eu sou psicoterapeuta, psicanalista de mim primeiro, depois é do meu cliente. Porque eu não sou bobo. Eu preciso cuidar de mim primeiro. No Éden, depois do pecado, o homem se fez o quê? Se escondeu. O isolamento é a primeira reação da culpa. Você vê, o isolamento começou lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva se pecou. E a Bíblia mostra isso. Adão, ele se escondeu lá no Gênesis 3. Adão se escondeu. O primeiro rei 19, Elias isolado na caverna. Você vê que depois que o Elias enfrentou os 50 profetas de Baal, o fogo desceu, consumiu a água. Depois que mandou fogo, matou os 50 soldados. Depois que a rainha Isabel, né? Isabel, é isso? É Isabel, né? Ameaçou Elias. Você sabe o que Elias fez? Foi lá para a caverna, se escondeu. Ficou lá isolado. Ficou lá. Depois de todos os acontecimentos, Elias teve medo. Teve medo. Aí o que aconteceu? Deus tem que descer para falar: ô Elias, toma aqui pão, toma água. Você tem que caminhar 40 dias. Aí Elias comeu e dormiu de novo. Isolou. Não, eu prefiro ficar aqui.
Eu prefiro ficar aqui. Aí a segunda vez desceu um anjo e deu pão e água. Elias, levante, sai da caverna, Elias. Sai da caverna, vai embora. Sai da caverna. Então, você tem que sair da sua caverna emocional. Essa caverna que você está preso dentro de você, você está na caverna emocional. Essa caverna da ferida, essa caverna da dor, essa caverna da rejeição. Você está na caverna. Sai dessa caverna emocional, que está preso dentro de você. E você vê que o Gideão soube que os midianitas foi visitar a terra de Israel. O que o Gideão fez? Se esconder na caverna. E Deus fala: sai da caverna, Gideão. Sai da caverna, Gideão. Até a Bíblia fala que os grandes heróis de fé também se esconderam na caverna. Mas Deus sempre pergunta: onde você está? Deus pergunta para você: onde você está? Por que você está preso nessa caverna da dor? Sai da caverna da dor. Sai da caverna dessa doença. Sai da caverna dessa ferida. Sai da caverna desse sofrimento. Não é geográfica, é emoção espiritual. O que você está passando é emocionalmente, espiritualmente preso nessa caverna, nessa ferida emocional. Deus confronta o isolamento com presença. Você vê, Deus ele não quer que ninguém fique isolado. Deus ele entra com presença para tirar você desse isolamento. Mas Deus só vai fazer se você se permitir, gente. Aquilo que Deus ele vai fazer quando você não faz. Vamos supor, quando você está no limite, aí Deus vai lá e faz. Agora, Deus sabe o que você tem que fazer, Ele não vai fazer. Deus não vai fazer. Aquilo que você tem que fazer, Ele não vai fazer. Mas, quando você coopera, se permite sair da caverna, aí Deus vai cooperar cada reação emocional, cada reação mental, cada reação, Deus, Ele vai cooperar para você sair dessa caverna da ferida, caverna da dor emocional. E você vê que a Bíblia fala, é muito importante, isso aí para mim é muito forte. A Bíblia fala que você tem que invadir a presença, tipo assim, invadir o santo do santo, né? Você tem que invadir a minha presença. Deus permite que você... Está na Bíblia, não sei onde está na Bíblia. Que Deus quer que você invade a presença de Deus com intrepidez. Ele quer que você invade. Não tem medo de invadir. Deus quer que você invade. Por quê? Porque Ele não quer que ninguém seja isolado, parado, triste. Ele não quer. Porque Deus ele não aceita isolamento. Ele quer que você seja presente, presença. Intimidade com Ele. Isso. Talvez você não tenha nascido fechado. Você não nasceu para ser fechado, isolado. Talvez você tenha aprendido a se fechar. Você cresceu aprendendo a se fechar, se fecha, se fecha, se fecha, se fecha. Aí você está lá, aí emocionalmente fechado, mentalmente fechado, espiritualmente fechado e fisicamente fechado. E o que acontece? Vai isolando essas feridas, essa complexidade. Então, eu quero que você entenda, pessoal, que você precisa tomar consciência da sua realidade, da sua dor, da sua complexidade, é o que está dentro de você. Você precisa tomar consciência e acolher com amor. Eu atendi uma senhora que ela viveu 15 anos com feridas, 15 anos com a ferida dentro dela. E ela falou: Ed, eu fiz de tudo para tratar essa ferida. Busquei ajuda psicólogo, terapeuta, e essa ferida não resolveu. Melhora, mas volta, porque quando as pessoas me machucam, parece que volta de novo. Parece que é um gatilho que aumenta essa ferida. Eu trabalhei nela, levei ela a reconhecer a ferida, levei ela a colher a ferida, levei ela a sentir a ferida, e na hora a ferida cicatrizou. Na hora. Eu falei: como assim, Ed? 15 anos com essa ferida, cicatrizou, eu não sinto nada. Pois é. Você tem esse poder de se curar. Você tem. Isso foi dado para você, esse poder. Muitas vezes você espera quem para ser curado? Você pode isso aí. Você pode isso. Então, é você trazer essa consciência e que quando você tomar a sua consciência dessa dor que está dentro de você, o milagre acontece. E Deus, Ele coopera. E Deus, Ele trabalha junto com você. Sem você perceber, Deus, Ele trabalha. Porque muitas vezes
de forma inconsciente, nós entregamos toda a nossa responsabilidade para Deus. Deus, olha aqui, ó, Deus, estou com essa ferida. Deus, tem coisa que a fé, ela cura. Mas tem coisa que a fé, ela revela. Fazer a minha parte, né? Isso, a fé, ela revela. A fé, ela cura. Mas a fé, ela revela como? Para com isso, solta isso. A fé, ela ensina. Ela fala, a fé, ela fala, solta isso, para com isso, larga isso. E muitas vezes você não ouve. Você não ouve o que está dentro de você. Então, muita gente, as pessoas entregam toda a responsabilidade para Deus fazer tudo. Deus não vai fazer tudo. A sombra que está dentro de você, muitas vezes foi você que criou. Se você permitiu criar essa sombra, você tem que permitir que ela vá embora também. Se você entrou numa situação, você, no mesmo caminho que você entrou, é o mesmo caminho que você pode sair. Porque isso é real, isso acontece. Porque está escrito, se filhos vos libertar, verdadeiramente serão livres. Isso é para nós se libertar. Se filhos libertar, eu falo que o ser humano é libertar. Verdadeiramente serem livres. Por isso que você tem que ter essa consciência sobre você. Essa dor que você tem. Você tem que soltar ela. Solta essa ferida. Solta essa dor. Quando você solta, aí Deus coopera. E quando você não solta, não pode fazer nada. Deus não pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada por você. Isso é seu. É você que tem que fazer isso. É você que tem que soltar isso. Aí sim, Deus, Ele coopera. Eu quero que a partir de hoje você tome consciência da tua existência, do seu valor. A mesmo temor que você tem com Deus, o valor que você tem com Deus, você tem que ter o valor com você mesmo. Tá bom? Gratidão por você se permitir estar nessa palestra, ouvir essa palestra. Gratidão, que Deus abençoe vocês. Tá bom?